Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui. Um assunto parece meio complexo e meio chato, mas é necessário para o entendimento de todos sobre o assunto divórcio. Então, precisamos gastar um pouco de tempo. Espero não estar sendo cansativo com vocês, mas é muito importante o assunto, tá? Casamento é uma decisão muito importante, divórcio não é projeto de Deus, projeto de Satanás. Então, tome cuidado, tá bom? Explicando ainda sobre os códigos de Hammurabi, os códigos da Babilônia, da Síria e do Egito, aqueles que estavam em volta ali do legislador Moisés, que cercava ali os ensinos, que estava sendo infiltrado também em Israel. Nós vamos dar continuidade hoje, são 5 slides somente, rapidinho terminamos, tá bom? É de se notar a diferença redacional do estilo entre os dois trechos. Nos casos acima, o estilo casuístico impessoal, quando um homem. Agora o tom é pessoal direto, imperativo, apodídico, diferente também dos códigos de outros povos, como o de Hammurabi. Na antiga sociedade oriental, os despojos de guerra se constituíam em autênticos mananciais para prover as famílias de bens materiais e de seres humanos. As cidades expugnadas se apresentavam como improvisados mercados de escravos, dentre os quais o elemento feminino era o mais procurado e também o de maior fartura. As criaturas adquiridas nessa insólita especulação passavam ao trabalho doméstico dos seus senhores e muitas vezes os serviam como companheiras de leito. E era algo cultural normal. Nessa emergência, acontecia a intervenção da lei deuteronômica. Permitia-se receber como esposa a mulher prisioneira de guerra, com a obrigação de conservá-la. Seja qual houvesse sido sua procedência nacional ou social, em posição superior à da escrava, concubina, em grau de esposa legítima, no pleno gozo de todos os direitos e honra. A sabedoria e a superioridade da legislação mosaica outorgava-lhe também a irrevogabilidade daqueles direitos e o completo dom da liberdade. Então veja o assunto na questão do assunto, se alguém foi para a guerra, como se tratava. Então veja que a lei mosaica ali naquela questão, a legislação estava em defesa e não em aprovação. Era o contrário. Na circunstância do rompimento do liame matrimonial, essa mulher jamais poderia ser reduzida ao anterior estado de escrava. A locução adverbial à sua vontade, do verso 14, sinônima de por conta própria, arbítrio, indica plena e absoluta liberdade civil, como, aliás, se pode inferir de Jeremias 34:16, onde essa expressão é repetida. Vedava-se outro sim ao marido divorciado revender esta esposa com o intuito de recuperar a importância despendida ao adquiri-la. Embora a lei mosaica permitisse nessa conjuntura o divórcio, ressalta-se o seu propósito de salvaguardar a dignidade humana da mulher repudiada, bem como a sua liberdade. Então olha a defesa para com a mulher. Conquanto afastada do marido, o homem que a resgatou no mercado de escravos, sua alforria se mantinha mesmo das situações criadas pela dureza do coração humano. Como no caso do divórcio, Deus tira algum bem em proveito da humanidade prevaricadora. Deus tira esse bem, então, dureza do coração humano. A legislação de Moisés era em defesa, não em apoio ao divórcio. Era em defesa de não acontecer, de não ocorrer. Ele estava colocando dificuldades para que isso pudesse ocorrer. Ele estava, de algum ponto aqui, valorizando a mulher, o que não era muito comum naquela época. Então ele estava dando este valor. Quando ele menciona lá no capítulo 24, verso 1,
e o assunto não é o verso 1, é o verso 4, ele diz, se o homem quisesse a mulher de volta, era abominável, jamais poderia tê-la de volta. Então, veja a questão do que é uma interpretação de um acerto, de uma leitura do contexto, não somente o texto. Não deixe Satanás te enganar, não deixe Satanás te permitir isolar versículos. Leia a Bíblia por inteiro. Nesse ano de 2021, eu terminei minha primeira leitura em 1 mês e 11 dias. Terminei no dia 11 de fevereiro, minha primeira leitura. Estamos tentando todos os anos agora 2 leituras por ano, desafiando a igreja. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que se apegar à Bíblia Sagrada, senão Satanás vai te enganar. Não permita, não deixe. Divórcio não tem aprovação de Deus, não vem do céu, vem do inferno. Não deixe isso acontecer na tua vida. Você casou para ser feliz, viver com a sua esposa até os últimos dias de vida, viver com seu esposo até os últimos dias de vida. E que Deus assim nos abençoe, cada lar, cada família, filho, esposa, esposo e etc. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Continua nos ajudando, Deus, a compreender a Tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado, Pai. Abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo complete tudo aquilo que ainda fica faltando. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.